Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço aos Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, a todos os anjos guardiões. Esse papo de domingo, né, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, tornados, enchentes, né, nos países, no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, a última enchente, né, para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual por causa desses flagelos destruidores de Deus, eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por causa desses flagelos destruidores de Deus, peço para cada um vibrações positivas de consolo, com paz, harmonia, compreensão, entendimento, né, amor, né, e fraternidade nos seus corações. Peço vibrações positivas para todos que estão passando necessidade, seja ela qual for, de saúde, de questão de desemprego, né, questões amorosas, né, todas as suas necessidades, né, todas as suas aflições, que supere todas elas o mais rápido possível e tenham êxitos, né, e prosperidade nas suas vidas, assim seja. Peço paz para o Brasil, paz para Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, e paz para ele e para todos do Oriente Médio. Peço peço paz, né, para todos os países do planeta Terra, peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governar respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, né, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados, né? O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ele está no streaming da plataforma da Disney. O filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a sua narrativa não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Vamos, o papo de domingo de hoje, ele seria sobre a regeneração, depende da sua reparação. Eu troquei, então nós vamos falar hoje do perdão de Deus, que é diferente do perdão do ser humano. Então, vamos entender essa narrativa aqui, o seguinte: quando uma pessoa comete pecado, ela vai pedir a Deus que a perdoe, né? Então, vou citar um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Uma mulher, né, que engravida, mas aí por motivos quaisquer, ela faz um aborto, né? Então, ela e todos envolvidos nesse aborto, pelas leis de Deus, não pelas leis humanas, vai ter que fazer o resgate desse pecado. Mas aí, essa mulher fez esse aborto, todos lá que estão envolvidos nesse aborto, pediram perdão a Deus. Deus me perdoe por eu ter feito isso. Deus vai perdoar, né? Só que ele vai dar mais uma chance para essa pessoa se redimir.
Isso não quer dizer que essa remissão dela ela não vai ter que resgatar aquele erro, ela vai resgatar. Só que esse erro dela de resgate só vai depender da conduta moral dela. Então, se ela praticar muitas causas nobres, de caridade, boa, do bem, vai ser suspenso esse resgate dela. Agora, se ela praticar muito mais ainda, esses méritos dela vai abater esse débito dela ou deles lá que estão envolvidos nesse aborto, né? Então, é nesse contexto que é o perdão de Deus. O perdão do ser humano, então, quando a pessoa me ofende, a pessoa me roubou, a pessoa cometeu adultério para mim, a pessoa me humilhou, a pessoa fez tudo de ruim comigo que me ofendeu. E eu estou trabalhando o meu coração no bem, né? Que todos nós temos um coração do bem, mas só falta praticá-lo, né? Eu vou perdoar essa pessoa. Muito bem. Isso não quer dizer que o meu perdão, né, vai abater, e se ela aceitar também, né? Porque tem pessoas que não aceitam o perdão, né? Ela vai abater o que ela me cometeu vai abater. Não vai. Vai depender dela. Ela aceitou perdão de coração. Ela Porque eu digo o seguinte, tem pessoas que a gente perdoa, ela não aceita o perdão, ela quer continuar ali, se puder me humilhar toda hora, se puder fazer as coisas ruins comigo, vai fazer, né? Ela não aceitou, é um problema dela, não é um problema meu. Quem vai arcar com os erros dela não sou eu, é ela, né? Eu fiz a minha parte. E quando eu perdoo alguém, eu estou evoluindo. Eu estou me desprendendo, porque eu vivo numa prisão quando a pessoa ela não perdoa ninguém, ela só vive com mágoas, né, daquela pessoa, ela não perdoa por nada, ela está presa àquele sentimento. Então, quando eu perdoo, eu vou me desprender desse sentimento. Eu estou fazendo caridade para mim e para o próximo. Agora, esse próximo, essa caridade só vai chegar a ele dependendo do coração dele. Se ele mudar, se ele fazer as coisas corretas que tem que fazer, praticar muito bem, ele não vai resgatar esse erro, né? Então, é nesse contexto que há essa diferença do perdão de Deus e do nosso perdão, né? E na minha opinião, quem sai mais favorecido no perdão humano é aquele que perdoa. Porque aquele que perdoa, aquele que está evoluindo. Ele não está mais preso nas ofensas. Ele está subindo um degrau moral na sua evolução, né? Então, no meu ponto de vista, quem perdoa é o mais beneficiado, né? Porque está evoluindo, né? Está praticando, além de praticar a caridade, está evoluindo também naquele procedimento. Se desprendeu daquela prisão de mágoa, né? De remorso, né? Então, essa que é a diferença do perdão de Deus, do perdão do ser humano. Então, quando Pedro pergunta a Jesus, mestre, quantas vezes nós temos que perdoar? Até 7 vezes? Jesus fala, não, nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes a cada ofensa. Então, se a pessoa me ofende 2, 3, 4, 5, 10 vezes, eu tenho que perdoá-la as 10 vezes, né? 70 vezes 7 dá 490, né?
a cada ofensa. Perdoar, pronto, perdoo. Todos os dias lá nas minhas preces, eu boto lá o meu perdão para essa pessoa. E boto perdão para todas que me ofenderam. Né? Ainda puxo mais, de todas as encarnações até essa. E eu peço perdão também dos meus pecados cometidos para com eles, de todas as encarnações até essa. Né? Então, é nesse contexto que há essa diferença. Então, a gente tem que procurar sempre praticar o perdão, né? E pronto, praticar o bem. Né? E aí que nós vamos receber méritos nesse contexto. Então, não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. O Papo de Domingo, outro assunto do Papo de Domingo, do próximo domingo, a sua regeneração depende da sua reparação. Então, vamos entender isso aqui rapidinho. Olha, se eu sou um pecador e vou me regenerar, né? Eu tenho que fazer uma reparação. Senão, eu não vou ter essa regeneração. Então, se eu cometi um pecado contra uma pessoa, né? Eu humilhei aquela pessoa, eu gritei com aquela pessoa, eu utilizei termos obscenos, xinguei palavrões com ela, eu tenho que falar para ela e pedir perdão. Agora, se eu não consigo fazer essa comunhão com ela, né? E nem ela comigo, eu vou pedir perdão a Deus, né? Pelo meu erro, porque eu sei que se eu for chegar a ela não vai entender. E nós vamos ficar ali trocando ofensas morais um com o outro e não vai chegar a lugar nenhum. Porque ela está num grau ainda de não entendimento, que eu já tive meu entendimento. Então eu tenho que fazer essa minha reparação. Né? Se por um acaso eu saio no meio da rua, olha só, eu saio no meio da rua e olho para uma mulher bonita, né, sensual, e tenho pensamentos eróticos com ela, eu tenho que pedir perdão a Deus. Por quê? Primeiro, eu não sei se essa mulher ela tem algum compromisso, né? E se ela tem, eu estou pecando, porque eu estou pecando por pensamento, porque eu estou pecando pelo adultério, que ela tem um compromisso. Eu não posso ter, eu não tenho esse compromisso, mas ela tem, né? Então, todo esse contexto. Então, eu tenho que pedir perdão a Deus. Então, às vezes, aparece uma mulher muito sensual na minha frente e ali eu me perdi naquele pensamento, só naquilo. Então, eu tenho que pedir perdão a Deus que eu pensei, porque eu não sei quem é aquela mulher. Eu não posso ficar pensando em todas as mulheres sensualmente, né? Então, é esse contexto que a gente tem que pedir perdão de outras coisas. Né? Às vezes mesmo a gente está numa fila, né? E sem querer a gente passa na frente, a gente não percebeu que tinha outra pessoa ali atrás, né? Ela estava de uma forma desconcentrada da fila, então ela estava na fila, mas eu não percebi, entrei na frente dela. E eu tenho que sair dali e pedir perdão para ela, me perdoe, eu não sabia que a senhora estava aqui na fila aguardando, pensei que estava ali parada, né? E eu não vi também a senhora, então me perdoe. Não, fila de supermercado, fila de banco, que são mais conflitantes nesse contexto. E pedir perdão, sempre é nesse contexto que a gente tem que trabalhar, né? O nosso estado de viver. Porque a gente está aqui no mundo para aprender e não ficar preso aos desejos mundanos, né? Desejo de ódio, desejo de superioridade. Esse superlativo, ele é bom só para avaliar a nossa moral e não para colocar em prática em cima das pessoas, para querer diminuir as pessoas. Não, então isso não serve para a gente. Então, nós temos que sempre fazer reparações na gente, para ter regeneração. Não adianta nada eu ficar falando de boca, Deus, me ajude a isso e aquilo, quando dentro de casa eu tenho conflitos, eu fico gritando, eu fico xingando palavrões. Que reparação que eu estou fazendo? Que regeneração que eu quero dentro do meu lar? Se eu pratico coisas erradas, se eu sou um pecador dentro do meu lar, eu não vou, entendeu? Então é esse contexto, né?
E aí o que acontece? Em todas as situações, se a pessoa tem uma situação econômica boa, né, e ela continua praticando erros, ela não vai sair daquela vida, ela vai ter sempre problemas. Se a pessoa tem um problema econômico baixo, não tem recursos econômicos, mas ela faz opção de coisa errada, fica xingando palavrão, fica em bar bebendo, né, fazendo uma opção de coisas erradas, gritando com as pessoas, né, ela vai viver naquela mesma vida. Não adianta ela falar para Deus, porque ela não faz a reparação. Como é que ela vai querer uma regeneração? Né? A gente vive numa causa e efeito. Eu sou o meu efeito, eu sou mediante as minhas causas. Então não adianta nada eu falar em Deus, né, sem fazer a minha reparação dos meus erros, dos meus pecados. Né? Então eu tenho que mudar esse meu contexto, dessa causa e efeito, para ter um efeito bom. Agora eu tenho que praticar causas boas, causas nobres, para ter esse efeito nobre. Né? Jesus, o efeito dele nobre, de sua moral elevada. Por quê? A única encarnação que ele teve no planeta, ele mostrou quem era ele, moralmente. Não ficou em bares, não ficou cheio de mulheres, não ficou pensando em sexo, não ficou pensando em dinheiro, ficou pensando o quê? Ajudar o próximo, amar a família humana. Né? Por isso que ele é o único em relação aos humanos, modelo de moral elevada. Não tem nenhum ainda que chegou igual a Jesus. Então é nesse contexto, né? Porque ele fez as suas reparações, né? Porque Deus não cria um espírito, esse aqui é o melhor, esse aqui é o pior. Ele cria todos iguais. Agora cada um procure ser o melhor, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse assunto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um papo de domingo. O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.